Nós queremos saudar todos e todas com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Convido para abrirmos a palavra de Deus, o Salmo 66, os versículos 8 a 16. Todos e todas que puderem, se coloquem em pé. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecerei-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, e molarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que Ele tem feito por minha alma. Amém. Oremos. Bendito sejas, ó Deus Altíssimo, Pai, Filho e Espírito Santo, porque é na força da Tua graça que nos reunimos, no meio das pressões da vida, que frequentemente nos angustiam e enchem de ansiedade. A Tua graça se manifesta e nos enche de coragem e determinação. Por isso nós Te bendizemos. Nós Te bendizemos, ó Deus, porque no meio das pressões que estão presentes na nossa sociedade, dividindo classes, dividindo países, instalando a discórdia, Tu nos falas de paz e de justiça. Te damos graças, Senhor, porque no meio das pressões que atingem a própria natureza, ameaçando a integridade da Tua criação, Tu nos convocas para sermos administradores e buscarmos também a integridade do meio ambiente. Te damos graças, ó Deus, porque no meio das pressões que dividem a Tua igreja, também Tu nos convocas para a unidade do Espírito. Te damos graças, ó Deus, porque no meio das pressões do dia a dia, Tu nos reúne neste culto, nesta abertura da Semana Wesleyana, e a alegria das Tuas promessas também enchem o nosso coração de esperança. Bendito seja, Senhor, nesta hora. Bendito sejas em todo o tempo. Bendito sejas na igreja e no mundo. Oramos
em nome de Cristo. Amém. Os irmãos e irmãs poderão sentar-se. Com muita alegria, gostaria de saudar a todos vocês, irmãos e irmãs em Cristo, que nos reunimos em mais uma semana wesleyana. Na nossa contagem, a de número 63. Teoricamente, há 63 anos, essa atividade é realizada. Poucos aqui já ultrapassaram essa marca em termos da idade. Mas é uma alegria, sempre. Podemos receber pastores e pastoras de diferentes partes do país, pastores e pastoras da Igreja Metodista e além da Igreja Metodista, irmãos e irmãs em Cristo de outras igrejas cristãs. Gostaria de saudá-los de uma forma muito calorosa. Saudar também os estudantes do curso matutino que estão aqui presentes, do curso noturno e do curso à distância. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Gostaríamos de saudar também nosso conferencista principal nessa semana, Dr. Jörg Rieger, oportunamente também será acolhido e apresentado. Mas gostaríamos de saudá-lo de forma firme pela disposição que ele aceitou o nosso convite. Eu tenho de confessar um pouco sob pressão, mas ele aceitou esse desafio e estará conosco nestes dias. Gostaria de saudar também outros professores e professoras da universidade que estão conosco. Sempre é uma oportunidade de refletirmos na Semana Wesleyana sobre temas da herança wesleyana, mas temas em geral da herança cristã que nos desafiam e reclamam a nossa ação. Todos vocês sejam bem-vindos. Quero saudá-los em nome da Faculdade de Teologia, em nome do nosso reitor, nosso diretor da Faculdade de Teologia da UMESP, professor Paulo Garcia. Está ausente em função de atividades que requereram a presença dele, inclusive fora do nosso país, mas ele deixou um caloroso abraço a todos vocês. Então nós saudamos o nome dele, em nome do Centro de Estudos Wesleyanos, carinhosamente chamado de CEL, com W. Não é aquele céu com U, mas é o céu com W, Centro de Estudos Wesleyanos. A equipe que preparou esses momentos, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, que a graça de Cristo esteja abrindo o nosso coração e também a nossa mente, para que tenhamos um momento de reflexão bastante profunda nesses dias. Ajuda-me a pregar por toda a terra, céu e mar, as honras
Então a vil fraqueza transformou-se em firmeza. Salmo 66, do 17 ao 19. Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, eu vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Graças te damos, Senhor, pela bênção de encontrarmos aqui como teus filhos, tuas filhas. Pela bênção, Senhor, de nos juntar a nossos irmãos e irmãs e nos sentir parte do teu povo. Com toda a diversidade que é entre nós, Senhor, nós te agradecemos por nos sentirmos como um só diante de ti. Te agradecemos, ó Deus, por tua bondade, por tua graça, que de muitos modos nos alcançam todos os dias, Senhor. E humildemente, Pai, nos colocamos em oração nessa hora, reconhecendo que carecemos muito de tua graça, Senhor. Nossa força nada é, Pai. Nossa sabedoria nada é. Nossos recursos não são o suficiente, não são bastante para darmos conta de nossa própria vida. Não são suficientes, Senhor, para que tenhamos salvação. Para Deus, reconhecemos e compreendemos que tudo que somos, tudo que temos, vem das tuas mãos, é obra do teu amor por nós, Senhor. E confiados nesse amor, Senhor, confessamos agora os nossos temores, nossas fragilidades, nossos pecados, Senhor. Clamando a Deus para que mais uma vez tua graça nos alcance. No momento de reconciliação, perdão, proximidade uns com os outros, uns com as outras, proximidade de ti mesmo, Senhor. Deus, perdoa os nossos pecados, nós te pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder cantá-la, como hei de começar, pois alivia minha alma e vive em toda calma, pela maravilhosa graça.
estarem abrindo suas Bíblias no livro de Atos, no seu capítulo 17, e que se coloquem de pé para que façamos a leitura dos versículos de 24 a 28. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, e estabelecendo os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem como não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Amém. Entoai ao continentes louvor em sons ardentes. Terceiro verso do hino 74. Cantemos com alegria. Entoai ao continentes louvor em sons ardentes. Bendito seja Deus, a quem nossa alma adora. Dizem nações agora, bendito seja Deus, bendito seja Deus. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos, eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor, incomparável. Senhor, tu és, tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável. Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Tu não habitas, em tendas, nem em templos feitos por mãos, eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor, incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável. Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és, incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável. Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Amém. Nesse próximo cântico você poderá ter a oportunidade de ofertar ao Senhor. Enquanto nós cantamos, você tem essa liberdade em nome de Jesus.
Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto, Senhor, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo meu rosto, Senhor, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. Só as nossas vozes. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Eu quero convidá-los e convidá-las para ler o texto que se encontra na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 12. Eu quero traduzir a expressão do pastor Jonadab, quando diz prontamente aceitou o convite, para o tema da semana: graça sob pressão. Eu quero convidá-los para que nós nos coloquemos em pé. Diz o texto da palavra de Deus em Romanos capítulo 5, a partir do versículo de número 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado
no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, retirou a morte desde Adão até Moisés. E ela reinou, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança. A transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que se avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que todos, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus nosso querido Pai, por essa graça maravilhosa, nós somos agradecidos e bendizemos o Teu nome. E também em nome dessa graça maravilhosa, nós intercedemos pela vida do Teu servo, o Bispo Paulo Lockman, que Tu possas visitá-lo nessa hora, que possa conceder a Deus o conforto, a cura e a acolhida que somente o Senhor pode dar. E a nós, abre o nosso coração, o nosso entendimento, para compreender a Tua graça. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Quando nós buscamos temas na fé cristã para a nossa reflexão, eu costumo dizer e observar que dois temas cabem muitas reflexões. O amor de Deus, eu acredito que permite que nós tenhamos muitas oportunidades de expressões e ainda sempre estaremos explorando novidades e, sem dúvida nenhuma, também a graça de Deus. A graça de Deus também é um universo que nós, por mais que dediquemos a explorar, a pesquisar e a compreender, sempre encontraremos novidades. E essa semana wesleyana também traz para nós novidades sobre essa dimensão da graça.
E eu escolhi esse texto da carta aos Romanos exatamente porque Romanos tem uma aproximação muito grande com as experiências religiosas. Nós podemos observar que não somente o impacto da carta aos Romanos para com o povo cristão naquela comunidade que tentava resistir à pressão do Império Romano, mas também para as gerações posteriores. A grande maioria aqui, de herança e tradição protestante, não conseguem negar o valor dessa carta para a Reforma Protestante. Afinal de contas, quando Lutero se depara com o texto da graça, da justificação pela fé, da salvação, ele também descobre novidades e surge então novos caminhos para o cristianismo. E nós somos herdeiros de um desses novos caminhos. Claro que depois de Lutero vieram outros caminhos. Inclusive, o próprio calvinismo também buscou na carta aos Romanos muitas justificativas para a sua estruturação. E é claro, como que numa semana wesleyana, nós negaríamos a própria pertença desse texto em Wesley. E o mais importante de Wesley, creio eu, é que o fato que liga a sua experiência à carta aos Romanos não é nem o texto da carta em si, mas sim comentários, explicações, que davam conta de elucidar esse tema, e é então uma introdução que Lutero escreve a carta aos Romanos, que por ação da graça de Deus, Wesley sente o seu coração aquecido, e certamente porque vivia tempos de muita pressão na sociedade em que ele vivia. E então eu acredito também que, para entender então o valor desse texto daqui a carta aos Romanos, nós precisamos entender algumas questões dessa escrita, dessa literatura. Hoje à tarde, então, procurando me inteirar um pouco mais, lembrei-me que uma vez tinha lido sobre o debate do endereçamento dessa carta. Porque alguns comentaristas, por exemplo, como James Jeffers, ele acredita que a carta aos Romanos tem muito a ver, em especial no endereçamento, com a comunidade de Éfeso. E se você olhar lá no capítulo 16, que é o final da carta aos Romanos, você vai perceber que Paulo saúda, cumprimenta 28 pessoas. E mais interessante, dessas 28 pessoas, ele trata 26 pessoas pelos nomes. Isso me chamou a atenção, porque Paulo cita o nome de um grupo de 28 pessoas, ele cita 26 por alguma razão, que ele vai então valorizar essas pessoas. E aí então, hoje à tarde, eu fui tentar descobrir, tentar elucidar essa questão que para mim ainda não era clara. E eu descobri que uma das razões que James Jeffers coloca é que a grande maioria desses 28 nomes que Paulo escreve no final da carta aos Romanos ou eram pessoas escravas ou descendentes de escravos. Em outras palavras, a valorização de nominar essas pessoas certamente está em compartilhar com um grupo de pessoas que vive a opressão da escravidão. E aqui vem uma questão interessante nesse texto, porque se
as pessoas que recebem os remetidos dessa carta, que recebem este documento, esse tratado de teologia, essa explicação da fé, eles precisam então ter sentidos de vida que gerem libertação. E eu então achei por bem falar na abertura da semana wesleyana, que tem por título Graça sobre Pressão, em dizer que se o mundo e as coisas dele pressionam a humanidade, a graça de Deus é caminho de libertação. E aqui nós precisamos descobrir como construir esses caminhos de libertação. A primeira observação que faço é que caminhar desse texto de Paulo, que pode ser traduzido como o Evangelho. Não sei quantos de vocês, no dia de ontem, seguiram o anuário litúrgico, devem se lembrar que lá no Evangelho de João, capítulo 14, a grande expressão é a construção do caminho. Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Como que se constrói esse caminho? Então, esse caminho que Paulo desenha nessa carta aos Romanos, eu quero chamar então de Evangelho da Graça. Evangelho que compreende as dimensões da libertação. E aí entender as figuras que contrapõem esses caminhos. E aqui então, detalhes importantes. Se por um lado tem Adão, do outro lado tem Cristo. Se por um lado tem morte, do outro lado tem vida. Se por um lado tem escravidão, do outro lado tem libertação. E aí surgem algumas questões que nós deveríamos perguntar para esse texto. Por que Paulo quer comparar Cristo e Adão? Se é que ele deseja isso mesmo. Por que então ele não coloca Moisés? Porque afinal de contas, o grande debate que ele quer estabelecer é a justificação. E a justificação mediante um código legal. Por que Adão? Adão não tem paralelos com a lei. Afinal de contas, Adão, obra criada de Deus, que ganhou liberdade para ser gestor da criação. E que nessa liberdade, para ser o gestor da criação, em algum momento, na sua atividade gestora da criação, resolveu ter autonomia. Nós dizemos que ele foi desobediente, porque nas regras que ele tinha recebido para ser o gestor da criação, algumas questões foram colocadas para ele, e essas questões, inclusive, impeditivas. Algo muito parecido também com o nosso modo de viver, com o nosso estilo de vida. Nós também temos questões impeditivas. E aí foi esse impedimento que o distanciou. E aqui então eu quero entender a pressão como processo de distanciamento da graça de Deus. E nós vivemos num mundo onde essas pressões de distanciamento se afloram a cada dia mais. Imaginem vocês que nós, brasileiros, em pleno tempo da Copa, quando lá no passado todo mundo achava que quando chegasse o tempo da Copa aqui no Brasil, o clima estaria alegre, tudo de verde e amarelo, todo mundo vibrando, e de repente esse distanciamento da vida trouxe o povo brasileiro para as ruas para dizer assim: por que tem tanto dinheiro público aplicado na Copa do Mundo e não tem dinheiro público aplicado na saúde, na educação? Por que o povo brasileiro resolveu então agora fazer pressão ao poder público? Se a expectativa era que seria uma celebração alegre. Tinha gente dizendo no passado que 2014 o Brasil viveria 2 carnavais, 2 festas
festas populares enormes aconteceriam no Brasil. E a gente está percebendo que a pressão que existe na sociedade é que essa segunda festa não está bem elaborada. O que aconteceu? Há um distanciamento entre o que o poder público deveria dar conta e aquilo que é necessidade do ser humano. Então, se nós analisarmos que esse Adão se distancia de Deus e pressão significa distanciamento da graça, nós podemos então codificar, como Paulo diz aqui, como pecado. Então, o que exerce pressão sobre a vida humana, o que exerce pressão sobre as nossas vidas, é o pecado. É aquela pressão que nos distancia dos desejos e dos desígnios de Deus. O império faz isso. O poder faz isso. O governo brasileiro ficou especialista em fazer isso. Tanto é que o povo está na rua. Porque não consegue compreender esses distanciamentos da vida. Mas eu não quero valorizar tanto esses distanciamentos. Porque parece-me que a riqueza e a beleza do texto está nas aproximações e não nos distanciamentos. E parece-me que quanto o Paulo está querendo dizer assim, quanto maior for a pressão de distanciamento, mais significativo será a graça das aproximações. Quanto maior pressão nós recebemos para nos distanciarmos da vida, da ressurreição, dos valores do reino, mais significativo será o valor da graça no meio do povo de Deus. Parece-me que aqui que é a grande relação que a gente precisa fazer. Mas a gente vive num mundo e também numa religião que trabalha muito os conceitos de causa e de efeito, né? Então, lembrando do jogo de dominó, né? Não sei, alguns crentes não gostam de falar de jogos, né? Mas eu me recordo muito bem, mas jogam bem, né? Eles não gostam de falar de jogos, mas jogam bem. Eu me recordo do jogo de dominó, aquele jogo que a gente pensa assim que é ingênuo, bobo. E ele tem um efeito, de causa e efeito. Quando alguém coloca uma pedrinha que tem um pontinho 1, eu só posso dar continuidade se tiver número 1. Coloco o número 2, eu só posso dar continuidade se eu for proprietário de uma peça que tenha o número 2. E essa brincadeira vai indo até que, num determinado momento, os jogadores vão pressionando uns aos outros, e nessa pressão você não tem os números da pedra que está no jogo, e aí você vai ficando para trás. E a verdade é que nessa sequência, nesse jogo de causa e de efeito, nós também vamos fazendo da nossa religião um jogo de causa e de efeito. E aí nós vamos responsabilizando tudo e todos ao mesmo tempo dentro dessa lógica de causa e de efeito. E é por isso que a gente, não somente pelo jogo, pela combinação dos números, mas é por isso que também a gente tem uma expressão popular que diz assim, isso é o efeito dominó. Que é um outro tipo de brincadeira, que é você colocar as pedrinhas de pé, e quando você bate na primeira, ela cai e ela vai derrubando todos os outros. E a grande graça dessa brincadeira é que quanto maior for o número de pedrinhas, ou seja, quanto mais você derrubar, mais significativo é o jogo. E às vezes nós entendemos a religião também assim, valorizamos o pecado de tal maneira que achamos que ele tem efeito dominó. E vivemos nesse mundo também dentro dessa lógica de causa e de efeito, como se nós fôssemos eternamente devedores a Adão. Eu acho que nessa semana wesleyana, quando a gente discute graça sob pressão, nós temos que dar um grito de liberdade sobre as pressões do Adão sobre a nossa vida. Nós precisamos dar um grito de liberdade porque precisamos valorizar de maneira mais significativa Jesus Cristo do que Adão. Quem sabe mudar as nossas lógicas. E alguém pode dizer assim, mas essa sua lógica não é boa, porque o mundo
está ficando cada dia mais complexo, o pecado está cada dia ganhando mais volume, e a lógica é essa mesmo: quanto maior for o volume de distanciamento das pessoas e da sociedade de Deus, maior é o sentido da graça de Deus. E aqui, parece-me que quem é responsabilizado para assumir essas tarefas somos nós os cristãos. Esse distanciamento que é estabelecido pelas nossas atitudes, pela nossa falta de respeito, pela nossa intolerância, esse distanciamento que também tem efeito devastador nos nossos relacionamentos humanos, parece-me que ele é desagradável. E nós não gostamos muito de tratar com isso. Ele é desagradável, nós preferimos falar de outras coisas. Nós não damos conta desse efeito em cadeia que causa transtornos e danos nas nossas relações humanas, na obra criada e em todo o sistema de Deus da criação. E aqui, parece-me que a gente precisa fazer uma pergunta, olhando em especial para esse texto. Deus mudou? Onde está a graça de Deus? Deus continua sendo graça. Deus mudou? Como Paulo deseja, ele escreve para uma comunidade de maioria de escravos, ou de herança, de tradição, de famílias escravas, claro, também de uma tradição judaica. Era um grupo muito pequeno os cristãos em Roma, uma comunidade que Paulo não conhece, essa afetividade que nós temos aqui, Paulo não tinha com Roma, mas ele afirma, e eu quero repetir o versículo 13, antes mesmo da lei, já existia pecado. Então as nossas desculpas, ou essa lógica de causa e de efeito, porque a lei permitiu, não permitiu, a culpa é da lei, elas só promovem distanciamentos. E as aproximações, elas só podem ser entendidas se a gente tirar os olhos de Adão e enxergar um novo tempo, que é o tempo de Jesus. E aí nós precisamos mudar também atitudes, ou seja, nós precisamos nos libertar do legado de Adão e assumir o legado de Jesus Cristo como possibilidade de uma nova caminhada. Nós precisamos descobrir, enquanto povo de Deus, como que a gente interrompe essa lógica de causas e efeitos. Como que a gente interrompe essa perversidade de colocar a culpa no outro, transferir para o outro e tentarmos nos isentar. Parece que o interrompimento está também nesse texto. Diz assim: apareceu Jesus. Tinha que aparecer Jesus. Porque se olhamos para o texto, nós somos herdeiros. E a grande pergunta que eu fiz, olhando esse texto hoje à tarde, é: o que eu tenho a ver com isso? Que o Adão cometeu esse erro? Por que agora eu sou obrigado a continuar com essa herança maldita? Por que eu agora tenho que ser responsabilizado? E eu fiquei perguntando, enquanto pastor, quantas as vezes o meu discurso religioso não evocou essa condição. Olha, você é herdeiro de Adão. Você não tem escapatória. Independente da sua compreensão da lei, da graça, você é herdeiro de Adão. E eu acredito que uma das coisas que nós precisamos descobrir nesse texto é que nós somos mais herdeiros de Jesus Cristo. E quem sabe mudar o nosso discurso religioso e começar um processo de missão e de evangelização
que valorize a nossa herança em Jesus Cristo, não o Adão. Mas o Adão está dentro da gente, né? Ele continua dentro da gente. A gente olha para as atitudes de Jesus, achamos essas atitudes maravilhosas, significativas, mas muitas das nossas atitudes se aproximam muito mais de Adão do que de Jesus. E aí, então, para interromper essa cadeia de causa e de efeito, nós precisamos crer na graça libertadora de Jesus, que funciona cada vez mais sob pressão, sobre o contraditório, sobre as dificuldades. A solução da fé cristã em interromper essa cadeia nos encoraja e nos desafia a enfrentarmos a realidade que nós vivemos. Talvez nosso grande problema em não valorizarmos a herança que temos em Jesus é porque nós preferimos nos acovardar no mundo em que vivemos e manter a lógica das causas e dos efeitos sem assumirmos o nosso papel transformador que há na graça libertadora de Jesus Cristo. Se eu valorizo a graça libertadora de Jesus, e aí eu gostaria que você lesse pausadamente o versículo de número 19, porque ele diz assim: se pela desobediência de um todos se tornaram pecadores, do mesmo modo, pela obediência de um, todos se tornarão justos. Glória a Deus. Eu penso que se a gente assumir essa responsabilidade, a nossa dimensão missionária se altera. Porque nós temos que, quem sabe, reconfigurar o nosso modo de ver o mundo e a nossa missão e evangelização, como se nós fôssemos os justos, os únicos herdeiros de Cristo e o resto do mundo herdeiros de Adão. Se eles são herdeiros de Adão, nós também somos. Mas se nós somos herdeiros de Cristo, eles também são. E essa é a grande dimensão que eu gostaria de trazer para vocês e compreender que quanto maior os impérios, os pecados, as dominações, as opressões se dão e se estabelecem no mundo, maior tem que ser o nosso compromisso como graça de Deus no meio da humanidade. Assim, todos se tornarão justos. A fé nos aproxima. Se o pecado nos distancia, a fé nos aproxima. Nós já deveríamos saber que não temos que andar pelas nossas próprias forças. Nós já deveríamos ter aprendido, enquanto cristãos, que nós andamos porque a graça de Deus nos sustenta. Essa graça que promove não somente a libertação da nossa vida, mas a libertação de muitas outras vidas. E nós precisamos pensar, andar, viver, promover atitudes que revelam essa graça de Deus. Não que nós não tenhamos essa luta, dessa dupla natureza do Adão e de Cristo dentro de nós e da humanidade. Mas quem anda com Cristo vive pela fé. E esse movimento sempre gera novas atitudes para gerar novas vidas. Mesmo pressionados, quem anda com Cristo é gerador de vida. E eu vos convido, nessa semana de estudos wesleyanos, a crer numa graça
e sob a pressão de todas as formas dominadoras deste mundo, causem em você, em mim, em nós, o efeito da vida. Porque onde o pecado reinou, onde o pecado reinou, onde a morte reinou, onde a morte reina, a graça de Deus pode muito mais para a vida eterna. Que Ele nos abençoe nesta semana de estudos wesleyanianos e de compreensão da graça de Deus. Amém. Amém. E seja o nosso canto sincero, puro e santo, bendito seja Deus. Cantai, ó cristandade, por toda a eternidade, bendito seja Deus, bendito seja Eu quero, nesse momento, em nome do programa de vida comunitária, da Faculdade de Teologia, também cumprimentar todos os irmãos e irmãs que nos visitam nesta semana, que estão aqui, vindos de vários lugares do país, de fora do país, para participarem conosco destes estudos. Com a graça, com a paz de Cristo, nosso Senhor. Amém? O programa de vida comunitária, do FATEL, é um programa de pastoreio a nossa comunidade, uma comunidade que é marcada pela diversidade, é composta não só pelos alunos e alunas, mas também por familiares, não só por metodistas, mas também por irmãos e irmãs de várias igrejas cristãs. E nós vivemos aqui, irmãos e irmãs, toda a riqueza, todas as bênçãos, também todos os desafios da vida em comum. E temos alguns espaços de devoção que antecedem todas as nossas aulas, nossas reuniões, espaços promovidos pela Faculdade de Teologia, promovidos pelos alunos, pelas alunas. E nesses espaços nós temos encontrado lugar de cuidado, de ajuda, de apoio, lugar de podemos compartilhar nossas alegrias, também nossos motivos de oração. E temos orado uns pelos outros, umas pelas outras e caminhado juntos. Tem sido grande bênção para nós. E todo mundo nós temos esse momento, então, para falar com Deus a respeito das nossas dificuldades, nossas lutas, colocar diante dele as pessoas das quais nos lembramos e precisamos discutir nossas orações, falar também das nossas bênçãos, contar nossas alegrias, e nós queremos então neste momento também ter esse tempo de oração. Nós vamos orar mais uma vez pelo bispo Paulo Lockman, que estaria conosco hoje, mas tem pedido por causa do problema de enfermidade, não é nada grave, mas oramos pela sua pronta recuperação. Temos orado também pelo bispo Stanley. O Stanley esteve um longo tempo hospitalizado, teve alta no final da semana passada, e nós agradecemos a Deus por isso, mas continuamos a oração por sua saúde, e ele necessita de muitos cuidados. Oramos então pelo fortalecimento de sua vida, de sua saúde, e pelo cuidado de Deus também por sua família. Se houver outros pedidos de oração, neste momento nós colocamos diante do Senhor. Eu quero pedir pelos familiares das pessoas que morreram na explosão da academia aqui em Bernardo. No sábado houve um grave acidente na academia aqui, 2 pessoas morreram. Então, algumas estão hospitalizadas, vamos orar por essas pessoas e por suas famílias. Vamos orar também. Mais algum pedido? Vamos então, irmãos e irmãs, nos colocar em pé para essa oração. Vamos orar também por irmãos e irmãs nossos que ainda estão se preparando, alguns a caminho dessa semana. Deus também nos acompanhe e chegue aqui em segurança do nosso Deus.
Senhor, nós te agradecemos por esse precioso momento que permite que vivamos aqui na comunhão os nossos irmãos, nossas irmãs. Te agradecemos, ó Deus, porque nas horas mais difíceis de nossa vida, quando nós somos pressionadas, a tua graça nos alcança, nos fortalece, nos ajuda, nos liberta. Te agradecemos pela tua preciosa palavra, Senhor, que tanta alegria nos traz e também grandes desafios, Senhor. Queremos responder a ela, Senhor, dizendo que queremos ser instrumentos de bênção, queremos ser instrumentos dessa graça na vida de muitas pessoas, Senhor. Leva-nos em missão. Colocamos em tuas mãos, Pai, nossos irmãos, nossas irmãs, os quais nos lembramos agora, que carecem de tua ajuda, Senhor. Todos estes que foram citados aqui, onde estiverem agora, sejam visitados por Ti, Senhor. Sejam envolvidos pelo Teu Santo Espírito e recebam a bênção que precisam, Senhor. Bênção da cura, da renovação da saúde, do vigor, que o renove da minha fé, a esperança, a confiança em Ti. Que essas lutas sejam oportunidades, Senhor, de receberem e experimentarem a Tua Santa Presença ao lado deles, graças, Pai. Abençoa também seus familiares, ó Deus, que junto com eles sofrem, que recebam, Senhor, coragem, ânimo, que sejam fortes para enfrentar as tribulações e as bênçãos em nome de Jesus, Senhor. Oramos por nossa comunidade, Senhor, por cada aluno, cada aluna, seus familiares, Senhor, neste final de semestre em que tanto precisamos de tua ajuda, Senhor. Que o Senhor abra o entendimento, que o Senhor renove o vigor, a disposição para o trabalho, para os estudos. Seja um tempo abençoado para todos nós, Senhor. Abençoa toda a nossa semana, Senhor, e aproveitemos cada momento que o Senhor preparou para nós aqui, Senhor. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. É com imensa alegria e saúdo todos com a graça de Deus, mesmo vivendo as nossas ambiguidades e as nossas pressões. Eu estou aqui para falar sobre a Semana Wesleyana e apresentar também o nosso preletor, Dr. Jorge Rieger, e mencionar também alguns dos momentos que nós viveremos essa semana. Eu vou apresentar somente o nosso preletor, porque os outros já foram mencionados aqui pelo reverendo professor José Carlos. O professor Jorge Rieger, ele é metodista, nasceu na Alemanha, é professor nos Estados Unidos, na Escola de Teologia de Berkeley, e é um dos jovens teólogos que tem se destacado hoje no mundo. O professor Jorge Rieger, ele não simplesmente repete teologia. Nós estamos vivendo num momento de crise, vários setores, mas também na teologia, onde as coisas parecem se repetir num discurso. Faltam os melhores horizontes. E o professor Rieger tem trabalhado em renovar esses horizontes. E um deles é, como nós ouvimos hoje na pregação, renovar a nossa perspectiva e compreensão da graça de Deus. Muitas vezes tem entendido a graça de Deus muito romanticamente, sem atender aos conflitos, às ambiguidades que fazem parte da nossa vida, nos colocam sob pressão e colocam a graça de Deus também sob pressão. Mas seguimos, como disse o Reverendo Nicanor, o nosso caminho confiando na graça. O professor Rieger, falando agora mais sobre a pessoa dele, ele é pastor, está
casado e é extremamente afável. Tem estado várias vezes na América Latina, tem demonstrado uma grande amizade para com os países do Sul, ou os países mais pobres, e tem se identificado com essa perspectiva mais do Sul. Foi graças a essa amizade, foi graças a esse carinho que ele dedica ao nosso país e aos países latino-americanos, que ele, sob pressão, aceitou estar aqui para as suas conferências. Ele já tem publicado vários livros em inglês e traduzido em várias línguas, mas em português nós temos alguns. Um deles é justamente Graça sob Pressão, publicado pela Editel. Foi um dos últimos livros que nós publicamos. Mas ele publicou também, pela Loyola, Lembrar-se dos Pobres, o desafio da teologia do século XX. Cristo e Império, de Paulo aos tempos pós-coloniais, pela Paulus. E também pelas Paulinas, para além do espírito do Império. Ele publicou junto com o professor Néstor Migues, da Argentina, e com o professor Yuki Mossung, aqui da nossa instituição. E as últimas obras que ele publicou, ele vai nos explicar isso em algum momento, Fé e Viagens no Mundo Globalizado, publicado pela Paulus também. Eu já andei folheando, já sei mais ou menos o que é, mas ele vai explicar um pouco sobre essas viagens que ele faz teologicamente viajando. A nossa semana, ela terá então as conferências do professor Rieger. Amanhã nós começamos às 7h30 com a devocional e a primeira conferência às 8h, o futuro da teologia e da igreja, o que o cristianismo pode aprender com o metodismo. À tarde nós vamos ter uma novidade, em vez de ter as oficinas tradicionais que nós temos, vamos debater o filme Jornada pela Liberdade, sobre a vida de William Wilberforce, um dos grandes batalhadores contra a escravidão durante o Império Inglês. E à noite nós temos também a conferência do professor Mauri, às 19h30, a devocional, e 20h a conferência Graça em Discussão, Perspectivas Evangélicas a partir da América Colonial. Isso é para o dia de amanhã. Nos outros dias nós iremos anunciar, sempre que concluirmos o dia, estaremos anunciando se nós prosseguiremos no nosso programa. Eu vou passar a palavra aqui ao professor Miguel, se ele quiser já dizer alguma coisa, antecipar alguma coisa para nós, ele fica então à vontade. Mas ele receba também todo o apreço, o carinho que ele tem por nós, ele receba de volta aqui no mundo. I will have a lot of time to talk and to lecture, so I will be very brief tonight. Vamos ter bastante tempo para fazer as conferências e de conversar, então eu vou ficar bem breve agora. I want to emphasize one thing that Nicanor Lopez said in his sermon. Eu gostaria de enfatizar ponto que Nicanor Lopez já mencionou no seu sermão. He said that if the pressures of life are great, grace is even greater.
Ele disse que quando a pressão sobre as nossas vidas é grande, mas a graça é ainda superior na sua força. And I truly believe that, but there's a problem. E eu profundamente acredito nisso, porém há problema. Because in everyday life, it's not always easy to see grace at work. Porque no cotidiano, de fato, às vezes não é tão fácil assim de conhecer, de ver a graça operando. So if we all believe that grace is greater than pressure, we have to talk about what it looks like in everyday life. Então, se nós queremos realmente falar da graça como algo maior do que a pressão que nós sofremos em tantas formas, então nós precisamos ser muito claros de identificar a graça operando no nosso cotidiano. So this is what we'll talk about this week. Where do we see grace at work in our life? Então, de fato, esse é o meu assunto nesta semana. Onde nós podemos ver a obra da graça em nossas vidas? And you cannot talk about it just in terms of your individual life, your personal life. You have to talk about it in terms of the community as well. E eu entendo que nós falando sobre a graça e a graça operando, nós não podemos falar somente das nossas vidas particulares, mas nós precisamos também falar da nossa vida em comunhão. So we'll have to talk about social movements. We have to talk about politics and economics. Por causa disso, nós vamos precisar também falar de movimentos sociais, nós vamos precisar falar de política e também da economia. But we do so as Christians, and we want to know where is God in all of this. E nós vamos fazer isso numa perspectiva cristã. E nós queremos saber onde fica Deus em tudo isso. So this is the search, and I think I have a few ideas about it, but I also want to hear from you. Então, isso é mais ou menos o que nós queremos fazer. Eu tenho umas ideias a respeito deste assunto, mas acredito que vocês também têm ideias. So I'm looking forward to our collaboration, and we'll start again early in the morning. Então, eu estou com alegria esperando o que vai acontecer nesta colaboração entre nós. E nós vamos voltar aqui para começar bem cedo de manhã. Muito obrigado. Nós iremos então dizer que amanhã 7h30, não é 7h40, 7h30 começamos com a devocional e vamos descobrir aquela graça que Bonhoeffer já sabia que era custosa e não uma graça barata. Vamos descobrir novas dimensões dessa graça custosa. Eu quero também agradecer ao professor Nicanor, ao pastor Nicanor, pelo sermão de abertura. Creio que ele trouxe-nos uma palavra e nós escutamos essa palavra, e essa palavra realmente trouxe uma das portas, uma das janelas para olharmos para a graça. Nós vamos ouvir agora então o coral da Faculdade de Teologia nesse momento do nosso culto. Oh
irmãos, minhas irmãs, o improviso está durando mais ou menos 45 minutos. Fiquem tranquilos. Agradecer ao reverendo Nicanor, ao reverendo Jonadab, a toda a nossa liderança aqui presente na Faculdade de Teologia. Como diretor de Educação à Distância, em nome da nossa universidade, eu quero saudar a todos vocês, especialmente os nossos alunos de EAD que se deslocaram até aqui para participarem da Semana Wesleyana. Nós cremos firmemente que o nosso curso de Teologia é uma das maiores expressões da confessionalidade metodista pelo nosso país. Nós temos o melhor curso de Teologia do Brasil. É uma referência nacional e internacional. E tanto na nossa área de comunicação e marketing, como na nossa área de educação à distância, nós queremos, na Rede Metodista de Educação, ampliar o espaço da nossa Faculdade de Teologia, seja por meio de cursos, por meio de palestras, por meio das mais diversas ações que vocês puderem sonhar de nós fazermos juntos. O nosso professor convidado internacional, ele faz parte de uma universidade metodista localizada em Dallas, a Southern Methodist University. E nosso sistema metodista de educação hoje, ele carece de um repensar nosso sobre qual a forma que nós podemos trazer da expressão da graça dentro das nossas escolas e universidades. Se nós estamos em crise, é uma crise que passa primeiro por uma crise de identidade. E a partir de uma crise de identidade é que nós podemos chegar a todo outro tipo de crise. E não a forma de nós superarmos a crise no meio das nossas escolas e universidades, se não for, em primeiro lugar, por meio de nós reafirmarmos a nossa identidade metodista, e a partir disso, nós buscarmos a manifestação da graça de Deus, não apenas na Faculdade de Teologia, que é um lugar pleno disso, e eu louvo a Deus por essa escola, mas em todos os âmbitos, desde a educação básica, desde a educação infantil, até a nossa pós-graduação estrito sensu, nos nossos mais de 50 mil alunos que nós temos no nosso país. São mais de 50 mil alunos que nós temos em todas as escolas e instituições de educação superior. Orem pelos nossos alunos, orem pelas nossas escolas, e nós temos muito orgulho da Faculdade de Teologia, que é sustentável, a mãe dessa universidade, e que nós queremos continuar a prosseguir juntos. Louvo a Deus a vocês, louvo a Deus pelo coral cantando Charles Wesley. Vocês engrandecem o nome metodista. Muito obrigado, que Deus os abençoe na Semana Wesleyana. Senhor, tu és o nosso Deus, a nossa esperança, a nossa força, mesmo sob pressão. Nós aqui, teu povo, representando milhares de metodistas por esse Brasil afora, pedimos que a tua bênção e a tua graça jamais nos falte. Senhor, por esses que estão nessa escola de formação de profetas, de homens e mulheres que hão de provocar esse mundo, provocar santidade nesse mundo através da sua vida. Nós pedimos, continua, Senhor, reafirmando a sua graça, reafirmando, meu Senhor querido, o teu propósito em cada uma vida, que nem o metodista sequer, em que parte estiver desse país ou desse mundo, se sinta só, porque a graça há de ser suficiente para dar a companhia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado por esta festa metodista, por esse encontro que começamos realizando hoje. Que a tua graça esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Levante o rosto.
bênção do Deus Pai, e Deus Filho, do Deus Espírito Santo, que esteja com todos nós e com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e para sempre. Amém.